Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 43. O que dizer? João 4:43 diz assim: Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quem diria? Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Não receberam pelo que ele é, não receberam pelo que ele ensina, receberam porque viram ele fazer. E enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho, relatado no capítulo 2. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. Então Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial mais uma vez implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. E enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Este foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Palavra de Deus. Amém. Tem um homem muito conhecido, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. E uma das suas frases mais famosas, que gerou grande repercussão no século passado e irritação com os cristãos, foi de que Deus está morto e fomos nós que o matamos. Essa frase irritou muitos crentes, a ponto de ter 2 filmes cristãos com a temática contrária: Deus não está morto. Obviamente, Nietzsche era um ateu, não acreditava em Deus. E eu não estou dizendo que ele está certo, mas ninguém entendeu o que ele quis dizer. Quando Nietzsche disse que Deus está morto e nós aqui matamos, ele estava dizendo, como um filósofo existencialista que ele era, de que nós vivemos, e na concepção de um ateu como ele, devemos viver como se Deus não existisse. E nós matamos a Deus não porque nós fomos lá e matamos aquele ser que é eterno, porque ele nem acreditava em Deus. Mas nós matamos porque no dia a dia, nós vivemos como se o que Deus pensa ou diz, simplesmente não faz a mínima diferença. Nós só lembramos de Deus quando a coisa aperta. Nós tomamos as decisões e vamos seguindo. Quem é Deus? Quem se importa? Deus está morto. Nós o matamos. Nós não nos importamos se ele existe ou não, o que ele disse ou não, o que ele falou ou não, o que ele quer ou não, não importa. Importa é o que eu quero. Mas um outro filósofo anterior a ele, o pai de verdade do existencialismo, que é a filosofia que busca descobrir o sentido da vida, era um pastor dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E Søren Kierkegaard
escreveu no seu livro chamado Temor e Tremor, o livro mais famoso dele, que inspirou grandes filósofos como Nietzsche, que existem 3 estágios na vida do homem que ele busca para encontrar satisfação, propósito para a sua vida. A maioria dos homens morrem no primeiro estágio, que segundo Kierkegaard é o estágio da estética, das sensações. É buscar a satisfação e o propósito para a minha vida através daquilo que eu sinto. Então eu busco satisfação nos prazeres estéticos, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu percebo, a partir daquilo que eu digiro, a partir de coisas que podem me trazer boas e más sensações. Mas ele fala que isso é o nível mais rasteiro e mais insatisfatório de todos, porque quanto mais prazer você busca, mais prazer você quer buscar, e fica aí como esses cracudos aí na rua, que dá a primeira pedrada, recebe uma bomba de endorfina no cérebro, e passa o resto da vida tentando alcançar o mesmo prazer que teve na primeira pedrada, mas nunca mais tem. Mas o segundo nível, mais elevado que o primeiro, ele chama de nível ético ou moral, que são pessoas que buscam encontrar a satisfação na sua vida através de sentidos morais, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é certo. Hoje o marketing está infestado disso, então você não compra mais uma Coca-Cola porque ela mata a tua sede estética, sensação. Você compra a Coca-Cola porque ela é uma empresa ambientalmente correta. E quando você compra esse refrigerante, está salvando as baleias na Dinamarca. Então a pessoa tem uma sensação maior, mais profunda, porque agora ela faz parte de um grupo moral. Mas isso, Kierkegaard descobriu que também não é satisfatório. Você sempre vai estar tentando acertar e, na verdade, até quando a gente acerta, a gente acaba errando. Tem aquele velho dilema de um homem que está, um trem vindo no trilho, e um homem está ali com o poder de alternar a direção. Se o trem for reto, mata 5 pessoas. E ele tem o poder de mudar a direção do trem. E se ele mudar a direção do trem, tem uma criança amarrada lá. Qual é o certo a se fazer? Deixar o trem correr e matar as 5? Alterar o destino do trem, porque 5 vale mais do que 1, mas é você que matou, porque você está matando. Se omitir e não mexer, a vida é assim. Até quando tenta acertar, você sem perceber está errando. E se você for um pouquinho inteligente, você vai perceber que isso não satisfaz também. Então ele disse que há um nível mais profundo, e ele chamou de nível religioso. Eu prefiro chamar de espiritual. Nesse nível tem 2 modos. O primeiro, melhor do que o moral, mas ainda muito mais raso, é buscar satisfação na religião e nos afazeres da religião, como Marta. Fazer e trabalhar para Deus, porque quando eu faço algo para Deus, pelo menos estou fazendo algo que vai ecoar pela eternidade. Então eu sirvo a igreja, eu canto no louvor, eu prego a palavra, eu cuido das crianças, e vou buscando uma satisfação nisso, porque pelo menos eu estou fazendo algo que vai ecoar, que vai abençoar, que vai salvar uma vida. Mas Soren Kierkegaard falou que ainda existe um nível mais profundo que esse, que não é de Marta, é de Maria, que é buscar a Deus não apenas por aquilo que Ele faz, ou daquilo que eu posso fazer com Ele, mas encontrar em Deus aquilo que Ele é, e buscar toda a minha satisfação na pessoa de Deus, e na contemplação, e no relacionamento com Ele. É aí que o homem, segundo Kierkegaard, encontra o propósito para a sua vida. O texto começa dizendo que Jesus está voltando para um lugar onde Ele transformou água em vinho, no capítulo 2. Eu já preguei isso aqui na igreja. E ali no primeiro sinal que Jesus dá, no capítulo 2 de João, Ele está transformando a água em vinho. E o vinho tinha o simbolismo de alegria.
Então Jesus está ensinando que Ele é a fonte inesgotável de alegria. Esse é o primeiro sinal. Você só encontra a plena satisfação de felicidade, e aquela série tinha se chamado Segredos de Deus para a Felicidade, quando você ouve e obedece a Jesus Cristo. Por isso que Maria chega para os funcionários e diz assim: fazei tudo que Ele mandar. E quando eles fazem tudo que Ele manda, encontra ali, mesmo sem entender, mesmo servindo um copo d'água de uma latrina, um vinho perfeito, a satisfação plena da sua vida. E aqui no capítulo 4, na conversa anterior a esse relato, Jesus está falando com a mulher samaritana, e aqui ele se apresenta como a fonte de água viva, como aquele que traz uma satisfação abundante, que flui de dentro dele, de maneira inesgotável. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai buscar ali ou lá, nessa pessoa ou naquela, nessa condição ou naquela, porque quem bebe da água viva está saciado plenamente para sempre. Mas se você crer, você precisa crer. Se crer, eu tenho uma água viva. Então nós começamos a aprender alguma coisa aqui, que vai nos levar a esse contexto. E a primeira coisa que você precisa entender, que é um conceito que eu estou tentando trazer aqui para a igreja, baseado na palavra, é que, como disse, ainda citando Soren Kierkegaard, esta é uma das definições mais cruciais para todo o cristianismo. Presta atenção na definição: que o oposto do pecado não é a virtude, o oposto do pecado é a fé. A gente tem a impressão que o oposto de fazer a coisa errada é fazer a coisa certa. Não. O oposto do pecado é a fé. Quer que eu exemplifique melhor? O oposto de falar mentira não é falar a verdade, é ter fé. Porque se você tiver fé, primeiro, você não mente. E tem muitas vezes que você está falando a verdade por falta de fé e de obediência a Deus. Então, conhece aquela pessoa super sincera que chega até alguém e ofende essa pessoa? Nossa, teu cabelo está horrível. É a verdade, mas está pecando. Está pecando, porque Deus pediu para você não ofender a pessoa que foi feita à imagem e semelhança dele. O oposto de falar mentira não é falar a verdade, é ter fé. Ou talvez você está tão desesperado que o teu filho está indo para os caminhos da perdição, e você ora diante de Deus, e Deus fala assim: se mantenha em silêncio, creia, eu vou fazer a obra. Mas você não consegue, por falta de fé. Chega lá e grita na orelha dele: você está indo para o inferno, tua vida é uma desgraça, olha o que vai ser. É verdade, mas é falta de fé. O oposto do pecado é a fé, não é a virtude, não é fazer a coisa certa. Por isso Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. E quando ele explica o pecado, ele fala do pecado porque não creem em mim. O pecado é não crer em Deus. Pecado é não crer em que Deus fala. Essa é a grande definição do pecado, porque se você quiser uma outra definição, pecado é ofender a Deus. A gente tem uma concepção de que pecar eu estou ofendendo o outro. Não. Você não pode ofender o Edgar, porque quando você ofende o Edgar, você está ofendendo a Deus. Não pode adulterar, não é porque você está ofendendo a tua esposa, porque quando você adultera, você ofende a Deus. Você não pode mentir, não porque está enganando alguém somente, mas quando você engana alguém, você ofende a Deus. Nunca tira Deus da equação. O pecado é uma ofensa a Deus, é Ele que falou o que é certo e o que é errado. Agora, o que ofende mais a Deus do que não crer no que Ele diz?
do que não crer no que Ele é, do que não ouvir o que Ele falou. Nada ofende mais a Deus do que a incredulidade. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não crê em Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Quando Deus te dá uma direção e você toma outra direção, você está falando para Deus: Deus, ou você é um mentiroso, então eu não vou fazer porque eu acho melhor fazer isso, ou o Senhor é burro, não sabe o que vai acontecer, então eu vou fazer o que eu acho melhor para mim. Então duvidar de Deus é ofendê-lo pessoalmente, diretamente. Ouvir a sua palavra e ignorar é a maior ofensa, e o maior pecado, e o maior impedimento que nós podemos causar a nós mesmos para conhecer e encontrarmos satisfação no Senhor. Então nós pecamos porque não sabemos quem Deus é, pecamos porque não sabemos do que Ele é capaz de fazer, pecamos porque não acreditamos no que Ele fez, no que Ele está fazendo e no que Ele fará por nós. Se você conhecesse a Deus, soubesse quem Ele é, soubesse o que Ele é capaz de fazer, soubesse o que Ele fez e que Ele sente por você, você não pecaria mais. É isso que Jesus está combatendo aqui nessa passagem. Jesus está combatendo a fé equivocada. Jesus está combatendo a fé do Silvio Santos, que ele é judeu e que vem dos judeus. Só acredito vendo. Não, então você está falando que eu minto. Jesus fala assim: se não verem sinais, esse povo não vai crer. Mas a vida, meu amigo, a vida não é cheia de sinais o tempo todo. Se você não reparou, você não vê anjo todo dia, você não vê cura espetacular todo dia. E a caminhada da vida cristã não é baseado no que a gente vê. 99% você não vê nada, não sente nada, não percebe nada. Mas se você quer encontrar a satisfação, você tem que crer no que Ele falou na sua palavra. Então Jesus começa a corrigir esse oficial, e Ele faz isso de pelo menos 3 maneiras. A primeira maneira que Jesus usa para corrigir a fé equivocada é quebrando expectativas. Deus é especialista em quebrar expectativas. Vem esse oficial do rei lá de Cafarnaum a pé, e ele implora a Jesus: Jesus, venha comigo, venha curar o meu filho. E Jesus foi com ele? Não, ele fala: volte, teu filho está curado. Lembra de Naamã? Pensei que o Senhor viria até na minha frente, ergueria a voz, falaria isso e aquilo outro, mas não, ele nem saiu de casa. O profeta, representante de Deus, mandou ele tomar 7 banhos num rio sujo para se limpar. Deus é especialista de quebrar as nossas expectativas, para te dar uma nova perspectiva. Porque a tua expectativa é aquilo que você, achando que é como Deus, espera que as coisas sejam, e esperam que as coisas sejam feitas. Então você ora diante de Deus e dá até a direção: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, aquilo outro, porque se o Senhor fizer assim, assim, assado, eu vou ter aquilo outro. E há uma promessa de Deus que diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, não o meio. O oficial queria o cara curado, foi curado, mas ele queria que Jesus viesse com ele, porque grandes profetas tinham a unção do toque, da palavra, do pano, mas ninguém nunca tinha visto um Deus que cura a distância. E a gente vem até Deus e fala como o salmista Davi: eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde vem meu socorro?
Eu estou nessa situação na minha casa, eu estou com essa situação com meu filho, eu estou com essa situação do casamento, e procuro solução, e não encontro solução. Mas é por isso que você vem até Deus, porque se você soubesse a solução, você era Deus. E Deus não nos chama para entender, Deus nos chama para obedecer. Faz tudo o que Ele mandar. Ele encheu aquele negócio de água, pegou um copo de água e falou, serve. E era o melhor vinho de todos. Deus quebra expectativas, irmão. E Deus, quando quebra expectativas, gera uma fé genuína. Pois quando Jesus disse no versículo 50, volte, seu filho viverá, o texto diz, o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Ele não viu nada, ele não recebeu um telegrama, está curado. Ele não discutiu com Jesus, olha aqui, não, eu não aceito isso, não te deixarei ir até que a minha bênção chegue. Não pararei de clamar, não, ele não discute. Ele não pede prova. Ele imediatamente crê na palavra e volta. A fé vem de ouvir o quê? A palavra. É por isso que nessa igreja a gente abre a palavra, proclama a palavra, porque é isso que gera fé. Ou você nunca viu pessoas que viveram de sinais e maravilhas, e hoje nem na igreja está. Hoje está mergulhado na bebida, na droga, na prostituição. Israel viu sinais, mas não creram, porque a fé genuína é gerada pela palavra. E você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Só vê quem crê, e sem fé ninguém vê nada. E Jesus gera fé genuína nos dando um encontro com a sua palavra criadora. Uma das coisas que eu acho mais espetacular nesse texto é que os homens dizem assim no versículo 52, ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Ela não foi melhorando, ela subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. Jesus, meu irmão, no Evangelho de João é apresentado como a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e por meio do verbo, tudo que foi feito se fez, porque disse Deus, haja luz, e não houve espaço de tempo, não houve discussão, não houve um hiato, não houve espera. O texto diz, haja luz e houve luz. Quando Jesus diz, teu filho viverá, imediatamente, subitamente, naquela exata hora, o verbo criador trouxe cura àquele rapaz. Então o que você precisa não é de sinais. O que você precisa é ouvir a palavra criadora de Deus e crer, pois quando Deus diz, é! E não tem mais espaço para discussão. E quem crê, experimenta o sobrenatural. Mas irmãos, de tudo isso que eu falei, a coisa que mais me gera fascínio no ministério de Jesus era o fascínio que ele exercia sobre os pecadores. Esse homem era chamado de basílicos no grego. Ele era um oficial do rei. Que rei? Alguém lembra o nome do rei? Herodes. O que esse rei fez por Jesus? O que essa família real fez por Jesus? Alguém lembra? Quando os mestres, os reis magos falam para o rei que vai nascer um menino em Belém. Você lembra o que o rei fez? Mandou matar todo mundo na tentativa de matar Jesus. Esse cara, Basílicos, era ou um pequeno rei ou um oficial do rei, tipo um ministro que seria hoje do presidente,
um representante do rei em Cafarnaum. Ele era um inimigo de Jesus. E não pouco tempo antes disso, esse mesmo rei, Herodes, mandou matar quem? João Batista, que profetizou sobre Jesus, apresentou ele como Cordeiro de Deus, e era primo de Jesus. Agora, o que mais me espanta no ministério de Cristo é o que tinha na pessoa de Jesus, que um cara como esse, sabedor dessa história, e consciente de que ele era a representação do inimigo de Jesus, poderia, como um pequeno rei, sair de Cafarnaum, andar 30 quilômetros a pé para encontrar um marceneiro de Nazaré, e encontrar nesse marceneiro resposta para a sua necessidade. Mesmo que ele tivesse fé, ouvindo falar dos milagres que Jesus fez em Jerusalém, mesmo assim ele poderia pensar: mas eu não, eu sou representante de Herodes, cara. Eu vou chegar lá em Jesus e ele vai descer o pau em mim, ele vai meter a boca. Eu não, eu sou um pecador, eu sou falho demais, eu fiquei afastado tantos anos da igreja, agora eu vou chegar para Deus e vou pedir para Ele resolver um problema que eu mesmo criei quando eu estava afastado de Deus. Não, eu sou inimigo de Deus. Mas Deus dá prova do seu amor por nós, morrendo por nós, quando a gente era o quê? Seus inimigos. Esse é o fascínio que Jesus exercia no leproso, a ponto do leproso pensar assim: cara, eu vou chegar nele, cara. A lei manda eu gritar imundo, imundo, mas eu não vou gritar imundo, imundo não. Eu vou falar assim: se quiseres eu posso ser curado, sem medo de ser fulminado, sem medo do rabi falar: ah, sai para lá, seu porco. É o fascínio que Jesus exerceu na mulher do fluxo de sangue, que estava preso num cantinho por 12 anos, sem tocar e ser tocada por ninguém, que não podia tocar em ninguém, porque quem ela tocasse se tornaria imunda, e se fosse preso para fora, poderia ser apedrejada e morta. Mas essa mulher não se importou com nada. E as pessoas falam como se ela fosse a heroína. Não, o herói é Jesus, que atraiu essa mulher a sair de dentro desse chiqueiro, com a certeza de que se eu tocar nele, não é ele que vai ser imundo, é eu que serei limpa e curada. Eu tenho essa agonia no meu coração há pelo menos uns 8 anos, porque eu sempre me perguntei se o meu ministério manifestava com clareza esse Cristo que acolhe os pecadores e que abraça aqueles que estão sofrendo. E talvez alguém possa me perguntar aqui nessa noite: talvez você está sofrendo, talvez você esteja em pecado, e se pergunte: mas isso é quando Jesus estava aqui, agora já era. Agora Ele deixou a palavra, deixou a Bíblia, e eu falhei. Então com que moral que eu vou chegar até Deus? Com que autoridade? Eu preciso tanto de um socorro, eu preciso tanto de uma ajuda, eu preciso tanto de um milagre, mas eu não tenho nem cara de pau de pedir um milagre para Ele, porque eu estou tanto tempo longe da igreja. Você já percebeu que talvez esse problema seja culpa tua? E fica se culpando, e fica se afastando de Deus. Então o texto para você erradicar isso da sua mente, do seu coração, de uma vez por todas, nessa noite, é Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Pega essa passagem na tua Bíblia e risca. E quando o diabo vier com as mesmas tentações e agonias, abra esse texto e leia em voz alta para você mesmo. Pois o texto diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote. Quem que é, irmãos?
Vocês não são pentecostal, mas pelo menos não falar nem o nome de Jesus é uma sacanagem. Quem que é, irmãos? Ah, obrigado. Estou quase dormindo aqui, vocês estão aí, estão desando. Que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Apegue firmemente àquilo que cremos. E o que nós cremos? Olha o 15. Que nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Nas versões mais tradicionais diz assim: que temos um sumo sacerdote que se compadece em nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Primeira coisa que você precisa aprender, pelo amor de Deus, é que você tem um sumo sacerdote que se compadece de você. Compaixão no português, eu já falei milhares de vezes aqui. Aurélio Miguel, pega lá o dicionário, e vai estar escrito assim: dor profunda pelo sofrimento alheio, somado a um forte desejo de ajudar. Quando você está fraco, Deus tem uma dor profunda pelo seu sofrimento, tem um forte desejo. Mas se você pegar no original aqui mesmo, aqui no português, ficou bem feito. Compadece. Padece é sofrer. Nós temos um sumo sacerdote que padece com você. Quando você está sofrendo, porque a impressão que nós temos é que Jesus está conosco quando tudo vai bem. Jesus está comigo quando eu estou animado, quando eu estou feliz, quando eu falo, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Aí chega aqui o pastor e fala, quem está feliz, amém, amém. Eu estou com fé, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, Jesus está comigo. Mas o texto diz que Ele se compadece em nossas... Não, na hora que Jesus mais está com você, quando você está fraco. Quando você está de mal a pior. Quando você não acredita mais em quase nada. Quando você não tem mais esperança nenhuma. Quando você não vê mais solução. Quando tudo que você percebe é dor, sofrimento, agonia, angústia, é nesse momento que Ele está com você, sofrendo com você. A sua dor dói nele, o seu sofrimento angustia Ele. Não despreze o fato de você ser o corpo dele. Minha filha pisou no caco. Quem pisou? Toda ela? Não, um pedaço do pé. Mas todo o corpo chora. Quando você é membro de Cristo, sofre, Jesus está agora no céu, sofrendo com você. Quando você está fraco, desanimado, é nessa hora, mais do que em todas as horas, que os olhos dele se voltam para você. E Ele está dizendo nessa noite, eu estou sofrendo com você. E o motivo dele sofrer com você é porque ele teve as mesmas dificuldades e sofrimentos que nós. Pelo contrário, e ainda mais. O motivo dele ser tão próximo a mim quando eu sou provado, quando eu sou tentado, é porque ninguém foi mais tentado que Jesus. A maioria de nós, como somos tentados, em pouco tempo cedemos ao pecado. Mas o texto diz que ele nada pecou. Então ninguém lutou mais com a tentação do que Jesus, porque ele nunca cedeu à tentação. Ele ficou contra o vento a vida inteira, sem nunca ceder. Então ele entende quando você é tentado a pecar, porque ele foi mais tentado do que você. Mas e o sofrimento, pastor? Jesus entende meu sofrimento, Ele era Deus, Ele era Filho de Deus, Ele sabia de tudo. Não, você não consegue perceber.
Jesus sabe o que é ser sedento, irmão. Eu tenho sede. Jesus sabe o que é ter fome. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é ser zombado, caluniado, difamado, sufocado, usado por interesse apenas. Jesus sabe o que é ser envergonhado, humilhado, abandonado. Jesus sabe o que é ser mal compreendido, caluniado, injustiçado, torturado, abandonado e morto. Jesus sabe o que é amar um filho e ver essa pessoa tomar a pior decisão possível. Jesus sabe o que é amar alguém e ver ela sofrendo e você não poder fazer nada. Jesus sabe o que é estender a mão para ajudar e a pessoa achar que você está estendendo a mão para dar um tapa. Jesus sabe o que é fazer o melhor pelos outros e não receber nada em troca, porque Ele faz isso comigo e com você todo dia. Jesus sabe. Está ruim para você? Qual é o teu sofrimento? Jesus sabe o que é sofrer. Isaías 53 fala: homem de dores, que sabe o que é padecer. Então quando você padece, Ele padece com você. Pois podemos ter a garantia que no meio dos nossos sofrimentos, não vou ter um Deus pronto a me dar uma lição de moral celestial, mas um Deus que se inclina em compaixão, compreensão, solidariedade. O soldado romano, o oficial do rei, pensou com ele: eu vou até esse homem, porque eu percebi que ele sabe o que é sofrer. Ele não vai me dar uma lição de moral, ele vai me resgatar. Porque quando ele disse que encontra a ovelha perdida, ele não dá uma lição de moral, ele alegremente a toma nos braços. Quando o leproso chega amaldiçoando ele não dá uma lição de moral, ele fala: de todo o meu coração eu quero que você seja curado. Está acabando a bateria? Ele sabe o que é padecer. Por isso o versículo 16 diz assim: então assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Confiança em quem? Fé em quem? Fé em Deus, irmão. Fé em Deus, pelo amor dEle, pela graça, pelo favor merecido. Aproximemos com confiança que Ele vai me dar o que eu não mereço, porque eu não mereço. Que Ele vai me ouvir sem eu merecer ser ouvido. Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É quando é preciso que eu tenho que ter coragem de chegar diante de Deus. Eu não preciso pedir para Deus curar o meu oficial se ele tiver curado, cara. Eu não preciso pedir para Deus me dar alegria se eu estiver feliz. Eu não preciso pedir para Deus me dar fé se eu estou vacilando. Eu não preciso para Deus me dar força se eu estiver firme. É quando eu vacilo, é quando eu desanimo, é quando eu me canso, é quando eu não amo que eu peço para Deus me ensina a amar. É quando eu não aguento mais que eu peço para Deus me dar paciência. É quando eu não tenho força para levantar da cama que eu peço para Deus me dê força. É quando eu não espero mais nada que eu peço para Deus me dê esperança. Para alcançar ajuda quando eu mais precisar. Porque Ele se importa com você. Ele se compadece com você. Qual é a garantia, pastor? O senhor está pregando aí e eu não vi nada. O senhor está pregando aí e eu não senti nada. Não senti um calafrio, não vi um anjo tocando uma harpa, não senti um arrepio.
Não, irmãos, eu estou te dando a palavra. Agora você tem uma escolha. Você pode ouvir a palavra de Cristo, voltar para sua casa e encontrar com o milagre lá. Ou você pode ficar esperando Deus provar, provando a Deus, e viver essa fé vazia e inútil para o resto da sua vida. A prova é a palavra. A fé é a prova do que não vê, e a certeza do que se espera. Coloque-se de pé. E a palavra de Jesus para você nessa noite é que eu me compadeço com o seu sofrimento. Portanto, creia na palavra de Jesus e encontre nele a sua satisfação, vindo até o trono de graça e recebendo graça, favor imerecido, misericórdia, livramento do que merecia, hoje mesmo. Você crê? Sabe o que eu peço de novo? É que quando você vem para Jesus pela primeira vez, como uma criança, Ele fala, você crê, obedece, experimenta. Mas como diz aquela música do David Keeler, às vezes a vontade de crescer leva-me à independência. Como um filho mais novo e eu quero crer, eu deixo de crer, porque agora eu entendo. Agora eu entendo as coisas, eu vejo que não é bem assim. Então agora o pastor está falando aí, e eu não consigo acreditar, porque eu já ouvi tanta coisa, já vi tanta coisa, já vi pastores falarem coisas e não acontecer, já profetizaram e não aconteceu. Mas a minha oração é que, voltando nessa mesma canção, que a gente volte a ter aquela fé inocente de criança, que esse oficial do rei teve. Aquela fé inocente que você teve na primeira vez, quando você era um pecador miserável e chegou diante de Deus em arrependimento e lágrimas, porque tinha certeza que Ele te perdoaria, mas que agora, como um cristão velho, você não acredita mais. Aquela fé genuína de que Ele vai te tomar nos braços e vai te abraçar, e que Ele tem o melhor para você, e de aquilo que Ele fala, a única coisa que Ele não é capaz de fazer é de mentir, porque não pode negar a si mesmo. Então faz de novo, Senhor. Volta-nos ao primeiro amor e se achegue aos braços dele.